Um dos procedimentos médicos mais perturbadores ainda é um tratamento importante e potencialmente salvador. Amputações, ou seja, a remoção cirúrgica de uma parte do corpo do paciente. Esses procedimentos existem há muito tempo, com taxas de mortalidade variáveis ao longo das eras. No vídeo de hoje, vamos abordar a breve história das amputações e como a prática melhorou ao longo do tempo. Talvez seja útil começar com uma explicação sobre por que as amputações podem ser necessárias. Este procedimento remove membros afetados por infecção ou gangrena. Se não for controlada, a infecção ou gangrena pode se espalhar pelo corpo e causar a morte. Às vezes, os membros de uma pessoa podem ser danificados por um trauma severo, como esmagamento ou um acidente com explosão. Os membros podem ser danificados a tal ponto que não podem ser salvos. Algumas amputações ocorrem não por motivos médicos, mas como punição. Em muitas culturas, cortar a mão de quem é pego roubando ou o pé de quem é considerado preguiçoso é algo comum. Esse tipo de punição extrema servia não apenas como um fator de dissuasão, mas também parecia reduzir a reincidência. Um exemplo perturbador ocorre no Estado Livre do Congo. O rei belga Leopoldo II usou trabalhadores forçados para extrair o máximo de borracha possível. Aqueles que não cumpriam as cotas eram mortos, e as mãos dos mortos eram cortadas como prova. Isso era feito pelos capatazes, mas muitos deles não queriam desperdiçar suas balas limitadas e, em vez disso, passaram a cortar as mãos dos trabalhadores ou até mesmo de pessoas aleatórias, como prova de que estavam fazendo cumprir essas cotas. As mãos até se tornaram uma espécie de moeda macabra, sendo trocadas onde havia déficit na coleta de borracha. Às vezes, as amputações eram uma forma de controle, talvez melhor exemplificada pelo uso de eunucos. Na China, a prática de remover o pênis e os testículos de um servo ou escravo servia a uma função social específica. Alguns eram encarregados de cuidar do harém de mulheres do imperador, sem o risco de um herdeiro nascer de outro homem. Uma das amputações mais antigas conhecidas foi achada em cavernas do Kurdistão, norte do Iraque. Os restos mortais de um dos neandertais mostraram evidências de amputação, datando de 35 a 65 mil anos atrás. O indivíduo tinha sinais de deformidade e evidências da remoção do antebraço e mão. Esse neandertal se recuperou, mostrando cicatrização. Além disso, ele não teria sido capaz de cuidar de si mesmo, o que significa que foi cuidado por sua família ou por sua comunidade. Só na Grécia Antiga, e com o pai da medicina, que as amputações passaram a ser, de certa forma, codificadas. Hipócrates acreditava que as amputações só deveriam ser realizadas quando o paciente estivesse sofrendo de gangrena, mas apenas como último recurso, em casos como ferimentos de batalha. Ele escreveu em seus ensaios sobre as articulações que o cirurgião deveria cortar até o osso abaixo da pele morta, sem remover tecido vivo. Um dos maiores riscos em amputações é a perda de sangue. Embora os gregos antigos conhecessem torniquetes, não estavam preparados para cortar tecido vivo. Hipócrates também acreditava que não era necessário fechar o ferimento e argumentava que água fervente poderia ser usada como um meio de cauterizar a carne exposta. Claro, naquela época havia pouco em termos de antibióticos e o cuidado antisséptico se limitava a vinho e vinagre. Muitos não sobreviviam a essas operações e muitos outros morriam durante a recuperação. O próximo grande avanço na nossa compreensão das amputações veio com Celso, um enciclopedista romano que aprendeu tanto ao registrar conhecimentos médicos que passou a ser considerado um médico. Ele acreditava que não apenas a carne morta precisava ser removida com uma amputação, mas também a carne viva, permitindo um corte mais limpo. Ele dizia que o osso devia ser cortado mais curto que o ferimento, deixando uma aba de pele para cobri-lo. O ferimento era preenchido com fiapos embebidos em vinagre como antisséptico. Muito do que ele defendia ainda é usado, de certa forma, nas amputações modernas. Na Idade das Trevas europeia, grande parte do conhecimento sobre amputações
foi perdida e esquecida. Mesmo assim, na Idade Média, as amputações eram mais necessárias do que nunca. Com a chegada dos canhões e mosquetes, amputações passaram a ser cada vez mais necessárias. Em vez de um simples corte ou ferimento por facada, balas de canhão podiam destruir o membro de uma pessoa. Já as balas de mosquete, se não fossem devidamente removidas, podiam causar infecções. Para quem tinha lepra, a amputação era um tratamento comum. Também era usada para aqueles que sofriam de ergotismo. O ergotismo é uma doença frequentemente causada pela ingestão de um fungo que cresce no centeio ou no trigo. Se o fungo for moído em farinha e consumido, pode levar a sintomas realmente perturbadores. Os sintomas incluem psicose, perda dos sentidos e podem levar à gangrena. Sobreviventes dessa doença geralmente tinham os membros gangrenados amputados. O barbeiro cirurgião surgiu como a próxima tentativa de reaprender práticas de amputação. Durante a Idade Média, monges e homens santos eram frequentemente médicos, mas não realizavam cirurgias, pois a doutrina não permitia que derramassem sangue. Cirurgiões mais especializados lidavam com as operações mais complexas, mas, para as tarefas perigosas e sujas, era o barbeiro cirurgião quem cuidava disso. As amputações, em particular, eram feitas pelos barbeiros, que, devido à sua habilidade em manejar lâminas no corte de cabelo, eram vistos como a escolha perfeita. Além disso, eles realizavam sangrias e extrações de dentes. Um barbeiro cirurgião desempenhava um papel importante no campo de batalha, lidando com amputações de soldados feridos. Um barbeiro cirurgião notável foi Ambrósio Paré, que serviu a vários reis franceses durante o século XVI. Uma de suas inovações notáveis em relação às amputações foi rejeitar a cauterização da ferida. Em vez disso, ele preferia usar ligaduras para amarrar as artérias seccionadas. Seu trabalho com soldados feridos levou à escrita de seu livro, onde detalhou o fenômeno do membro fantasma. Muitos soldados que tiveram membros amputados continuaram sentindo dor nesses membros ausentes. Paré deduziu corretamente que essas dores de membro fantasma ocorrem apenas no cérebro. A importância do antisséptico para salvar vidas em amputações foi enorme. Uma aplicação bastante interessante pode ser observada durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Os cirurgiões prussianos adotaram o uso de antissépticos, indo contra o consenso científico predominante da época. Como resultado, seus soldados feridos se recuperaram dos ferimentos muito mais rápido do que os franceses e com menos complicações. Há relatos de soldados franceses feridos se rendendo aos prussianos, esperando serem tratados pelos cirurgiões deles em vez dos próprios médicos franceses. Não se pode esquecer que, nessa época, havia muito pouco em termos de medicamentos para dor ou anestésicos. Pacientes, muitas vezes, permaneciam acordados durante amputações, sendo contidos enquanto o cirurgião atuava. Algumas das formas mais antigas de anestesia incluíam uma esponja indutora de sono embebida em ópio e mandrágora. Outras vezes, álcool, gelo ou até mesmo violência para deixar o paciente inconsciente eram usados antes de uma amputação. Só no século XIX que o éter começou a ser usado como anestésico e para alívio da dor. O éter dietílico, ou simplesmente éter, é um líquido incolor, altamente volátil, de cheiro adocicado e inflamável. Inaladores especiais eram usados para administrar éter ou clorofórmio aos pacientes antes das amputações. Foi em 1846 que o cirurgião Robert Liston realizou a primeira amputação usando o éter como anestesia. Isso permitiu uma cirurgia muito mais rápida. Durante a Guerra Civil Americana, as amputações eram extraordinariamente comuns, com uma estimativa de 60 mil amputações realizadas apenas em soldados da União. Isso representava cerca de 3/4 de todas as cirurgias realizadas durante a guerra. Durante esse período, o uso de uma bala de chumbo macio, chamada bala Minié, resultou em ferimentos devastadores. A bala Minié se expandia ao impacto, estilhaçando ossos e rasgando tecidos. Isso, junto com os
projéteis de artilharia, resultava em ferimentos horríveis. As condições nos hospitais de campanha eram caóticas e muitos que tentavam tratar os pacientes se viam sobrecarregados. Em algumas batalhas, houve dezenas de milhares de baixas. Infecções bacterianas se espalhavam rapidamente e a amputação geralmente era a única opção. Durante a Guerra Civil Americana, cerca de 750 mil soldados foram mortos. Esse número poderia ter sido ainda maior se as amputações não tivessem sido realizadas. Devido às amputações, todo tipo de prótese foi utilizado ao longo dos anos. As primeiras próteses eram frequentemente feitas de bronze ou madeira, presas à pessoa com tiras de couro. Mas isso mudou com o barbeiro cirurgião Ambrósio Paré. Ele projetou próteses funcionais baseadas na anatomia humana. Os membros que ele projetou incluíam, por exemplo, um joelho mecânico que podia ser travado ao ficar em pé e dobrado à vontade. Ele chegou a desenvolver uma mão mecânica protética, operada por travas e molas, que permitia a um amputado segurar novamente as rédeas de um cavalo. Mas hoje, as próteses são feitas de materiais mais duráveis e flexíveis, como a fibra de carbono. As próteses podem até ser controladas, usando os sinais elétricos dos músculos residuais do amputado, permitindo um movimento e controle melhores. Nos dias de hoje, somos bastante sortudos. Imagine por um momento precisar de um procedimento desses. Ser segurado enquanto um homem com uma serra corta sua pele e osso. Você pode morrer de infecção ou passar por esse procedimento horrível. Entre os traumas de guerra, doenças e acidentes de trabalho, as amputações fazem parte da história da humanidade há muito tempo. Como acontece com muitos procedimentos médicos, nossa compreensão e capacidades melhoraram significativamente, assim como as formas de oferecer próteses. A história perturbadora da amputação é um dos horrores infligidos a tantas pessoas.